O milagre que o mundo não pode explicar. Daniela olhava pela janela do ônibus enquanto as lágrimas escorriam silenciosas pelo seu rosto. A dor latejava na sua cabeça como se 1000 agulhas perfurassem seu crânio ao mesmo tempo. O diagnóstico havia caído como uma sentença: neurofibromatose tipo 2. Tumores no sistema nervoso, perda auditiva progressiva, risco de cegueira. Os médicos foram claros: não havia cura. Aos 28 anos, ela se via diante de um futuro de cirurgias arriscadas, medicamentos fortes e a possibilidade de ficar surda antes dos 30. Como vou criar meu filho sozinha assim? Pensava apertando contra o peito a foto de Pedro, seu menino de 4 anos. O pai da criança havia desaparecido quando soube da doença. A família, embora presente, não tinha condições de arcar com os tratamentos experimentais sugeridos pelos especialistas. Daniela se sentia afundando em um poço sem fundo. Foi então que, em um domingo chuvoso, enquanto esperava o ônibus no ponto, uma senhora de vestido longo e cabelo preso em um coque baixo se aproximou dela. Vestia um jaleco simples, mas tinha um sorriso que parecia iluminar a tarde cinzenta. "Moça, você está bem?" perguntou com uma voz calma que parecia carregar uma paz estranha. Daniela enxugou as lágrimas rápido e envergonhada. "Estou só um pouco cansada", mentiu. A senhora, que mais tarde Daniela descobriria chamar-se Irmã Marta, não insistiu. Apenas tirou do bolso um lenço de pano bordado e estendeu para ela. "Se precisar de um lugar para descansar a alma, a congregação cristã fica ali na próxima rua. Hoje à noite tem culto. Você seria muito bem-vinda." Daniela guardou o lenço no bolso sem responder, mas aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente durante toda a semana. Na quarta-feira seguinte, após mais uma consulta desanimadora, Daniela se viu caminhando sem rumo até parar em frente a um prédio simples, sem cruzes nem imagens na fachada. Uma placa discreta dizia: Congregação Cristã no Brasil. Dentro, ouviu vozes cantando sem acompanhamento de instrumentos. Curiosa, empurrou a porta e entrou. O que viu a deixou sem fôlego. Homens de terno escuro e gravata, mulheres de vestidos longos e cabelos presos, todos em pé, cantando um hino que falava de confiança em Deus. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Apenas vozes unidas puras como se cada nota saísse do coração. No centro, um homem mais velho, de barba branca e postura serena, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. O ancião, ela descobriria depois. Daniela sentou-se no último banco, sentindo-se um intruso. Mas ninguém a olhou com estranheza. Quando terminou o hino, o ancião fez uma oração que parecia brotar da alma. "Senhor, aqui estão teus filhos fracos, mas cheios de fé. Abençoa cada um, especialmente aqueles que chegam pela primeira vez, buscando teu consolo." Daniela sentiu algo estremecer dentro dela. Quando o culto terminou, uma irmã se aproximou com um sorriso tímido. "Você é nova por aqui? Eu me chamo Lúcia. Se quiser, podemos conversar." E foi assim que Daniela começou a frequentar a CCB. A princípios, ia só para ouvir. Os irmãos não faziam perguntas indiscretas, não a pressionavam. Apenas a recebiam com carinho, como se ela sempre tivesse pertencido àquele lugar. As semanas passaram, e Daniela notou algo estranho. Nos dias em que ia ao culto, a dor parecia mais suportável. Não era uma melhora física, os exames continuavam ruins, mas uma paz que ela não conseguia explicar. Até que em um domingo à tarde, depois da Santa Ceia, aquele momento sagrado em que os irmãos, em silêncio reverente, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, o ancião fez um convite. "Se alguém aqui está passando por uma prova difícil e deseja que oremos por sua saúde, que se levante." Daniela hesitou. Nunca havia falado em público, mas algo a impulsionou. Tremendo, levantou-se. E então, para sua surpresa, dezenas de mãos se ergueram em sua direção. Irmãos e irmãs que mal conhecia começaram a orar por ela em voz alta, com uma fé que a deixou sem palavras. "Pai Celestial, tu que saraste os enfermos, olha para esta irmã. Fortalece sua fé e opera, Senhor, porque para ti nada é impossível." As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Ela sentiu pela primeira vez que não estava sozinha. Na semana seguinte, Daniela foi convocada para uma ressonância de urgência. O neurologista sério chamou-a para ver os resultados. "Daniela, eu não entendo", disse, coçando a cabeça. "Os tumores diminuíram. Não é uma redução pequena. É significativa. Em alguns pontos eles simplesmente sumiram." Ela não conseguiu conter o choro. "Como assim, doutor? Não tenho explicação médica. Neurofibromatose tipo 2 não regride sozinha. Mas está aqui nos exames." Ele olhou para ela com um misto de espanto e respeito. "Você fez algum tratamento alternativo?" Daniela sorriu entre lágrimas. "Não, doutor. Só orei.
O médico balançou a cabeça, incrédulo. Bem, continue fazendo o que estiver fazendo. No culto seguinte, Daniela deu seu testemunho. Em pé diante de todos com a voz embargada, contou como Deus havia operado em sua vida. Eu cheguei aqui cheia de medo, achando que minha vida estava acabando. Mas os irmãos me ensinaram que quando a medicina diz não, Deus diz eu posso. Não foi fácil. Houve noites em que chorei, em que duvidei. Mas cada hino, cada oração, cada palavra do ancião me lembrava: a fé não é sentir, é confiar. Depois do testemunho, muitos irmãos se aproximaram para abraçá-la. O ancião, com os olhos brilhando, colocou a mão em seu ombro. Filha, este milagre não é só seu. É para que todos saibam. Deus ainda opera hoje, como operava nos tempos bíblicos. Mas Ele escolhe os humildes, os que não buscam glória, apenas a sua vontade. Hoje Daniela está curada. Os médicos a acompanham, mas os tumores nunca mais voltaram. Ela foi batizada nas águas da CCB, em uma cerimônia simples e cheia de significado, onde mergulhou na água como símbolo de sua antiga vida de dor e emergiu como uma nova criatura. Pedro, seu filho, agora cresce ouvindo as histórias de como Deus sarou sua mãe. E Daniela? Ela continua na congregação, não como uma ex-paciente milagrosa, mas como uma irmã que aprendeu a lição mais preciosa. A fé não nos livra das tempestades, mas nos ensina a dançar na chuva. E às vezes, quando menos esperamos, o Senhor acalma o mar. Na CCB, ela encontrou mais do que uma cura. Encontrou um lar, um lugar onde a simplicidade esconde um poder que o mundo não consegue entender. O poder de um Deus que ouve, que age, que ainda hoje faz milagres entre os seus. E foi assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos que antes pareciam impossíveis, que Daniela começou a compartilhar seu testemunho nas reuniões da CCB. Não com palavras ensaiadas, mas com a voz trêmula de quem viu a mão de Deus tocar sua vida de forma tão real que até os mais céticos ficavam em silêncio. Certa noite, durante um culto de libertação, uma mulher chamada Marisa se aproximou dela. Os olhos inchados de choro, as mãos tremendo, ela segurou o braço de Daniela e sussurrou: eu também tenho câncer. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Mas se Deus fez por você, será que Ele pode fazer por mim? Daniela não hesitou. Pegou as mãos de Marisa, olhou nos seus olhos e disse com uma convicção que só quem já viu o impossível se tornar possível pode ter. Claro que pode. Mas você precisa crer de verdade. Não é só vir à igreja, é entregar tudo nas mãos dele. Até o medo. E foi o que Marisa fez. Semana após semana, ela voltou. Orando, chorando, às vezes até duvidando, mas sempre voltando. Até que em um domingo de manhã, durante a Santa Ceia, algo mudou. Enquanto o pastor orava, Marisa sentiu uma paz tão profunda que parecia preencher cada célula do seu corpo. Naquela mesma semana, os exames mostraram uma redução surpreendente nos tumores. Os médicos, espantados, pediram novos testes. E então, depois de meses de batalha, veio a notícia que ninguém esperava: remissão completa. Marisa não foi a única. Com o tempo, outros começaram a procurar Daniela depois dos cultos. Pessoas com dores na alma, com doenças, com famílias destruídas. E ela, que já tinha sido a mulher quebrada no canto da igreja, agora era uma das primeiras a estender a mão, a orar, a dizer: Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez por mim. Um dia, o pastor a chamou para dar um depoimento no púlpito. Daniela subiu com o coração acelerado, mas quando começou a falar, as palavras fluíram como um rio. Contou sobre as noites de desespero, sobre o dia em que quase desistiu, sobre o momento em que sentiu o fogo de Deus queimar dentro dela durante a oração. E quando terminou, o templo inteiro estava de pé, aplaudindo não a ela, mas a fidelidade de um Deus que não abandona os seus. Hoje Daniela faz parte do grupo de visitação da CCB. Junto com outras irmãs, ela vai a hospitais, asilos e casas de pessoas que perderam a esperança. Leva não só a palavra, mas a prova viva de que milagres ainda acontecem. E quando alguém pergunta como ela consegue ter tanta fé depois de tudo que passou, ela sorri e responde: porque eu já vi o outro lado. Eu já estive no vale da sombra da morte, e Deus me tirou de lá com suas próprias mãos. Como não acreditar? A vida dela não é perfeita. Ainda há contas a pagar, dias difíceis, momentos em que a memória da dor volta como um fantasma. Mas agora ela sabe, a igreja não é um lugar onde os problemas desaparecem magicamente. É um lugar onde a gente aprende a enfrentá-los de mãos dadas com aquele que já venceu a morte. E assim, entre uma visita e outra, entre um abraço apertado e uma oração sincera, Daniela continua escrevendo sua história. Não como a mulher que venceu o câncer, mas como a filha de Deus que descobriu que às vezes, as maiores batalhas são ganhas não quando saímos da tempestade,
mas quando aprendemos a confiar em quem a controla. Porque na CCB, ela não só encontrou a cura, encontrou um propósito. E isso, ela sabe, é um milagre que nenhum médico poderia lhe dar. Daniela nunca imaginou que sua história inspiraria tantas pessoas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, enquanto esperava pelo início do culto, uma jovem chamada Fernanda se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Eu ouvi seu testemunho na semana passada, disse, segurando um lenço amassado entre os dedos. Minha mãe está lutando contra o mesmo câncer que a senhora teve. Eu não sei mais o que fazer. Daniela sentiu o coração apertar. Lembrou-se dos dias em que também se sentia perdida sem esperança. Mas agora ela tinha algo que não tinha antes, uma fé que havia sido provada no fogo. Ela segurou as mãos de Fernanda e olhou nos seus olhos. Vem comigo, disse, levando-a até o altar. Naquele momento, não havia palavras bonitas ou sermões elaborados. Apenas duas mulheres, uma com a marca da batalha no corpo, a outra com o medo estampado no rosto, ajoelhadas diante de Deus. Daniela orou com a mesma intensidade de quando lutava pela própria vida. E algo mudou. Não foi uma cura instantânea, a mãe de Fernanda ainda teria que passar pela quimioterapia, ainda haveria noites de dor. Mas naquela noite Fernanda saiu da igreja diferente. Não porque seus problemas tinham sumido, mas porque, pela primeira vez, ela sentiu que não estava sozinha. Os dias passaram, e Daniela começou a perceber que seu milagre não era só para ela. Cada vez mais pessoas a procuravam, uns com doenças, outros com dívidas, outros ainda com o coração partido por perdas. Ela não tinha respostas para tudo, mas tinha uma coisa que fazia toda a diferença: a certeza de que Deus não abandona ninguém. Um domingo, durante o culto, o pastor chamou Daniela ao púlpito. Hoje temos uma serva de Deus aqui que é um exemplo vivo de que ele ainda faz milagres, disse, colocando a mão em seu ombro. Daniela subiu nervosa, mas com uma paz que só quem já viu a mão de Deus pode ter. Quando começou a falar, não foram palavras ensaiadas que saíram de sua boca, mas a história real de uma mulher que quase desistiu, mas que encontrou força onde não havia mais. No final, o pastor fez uma pergunta que ecoou no coração de todos. Quantos aqui precisam de um milagre hoje? Mãos se levantaram por todo o templo. Alguns choravam, outros apenas balançavam a cabeça, sem forças nem para erguer os braços. Daniela olhou para aquela multidão e entendeu. Seu câncer, sua dor, sua luta, nada daquilo tinha sido em vão. Depois do culto, uma senhora de cabelos brancos se aproximou, segurando uma Bíblia desgastada. Minha filha, eu também tive câncer há 20 anos. E hoje estou aqui, viva, para contar. Deus me deu uma segunda chance, e agora eu passo meus dias orando por quem está na luta. Ela apertou a mão de Daniela. Você não está sozinha nisso. Nós somos muitas. Daniela sorriu. Não era um sorriso de quem nunca sofreu, mas de quem aprendeu que a dor pode ser transformada em algo maior. Ela olhou ao redor, para as pessoas que agora a chamavam de irmã, para os obreiros que a abraçavam, para o pastor que sempre tinha uma palavra de ânimo. A igreja não era um lugar onde os problemas desapareciam. Era um lugar onde eles ganhavam um novo significado. E assim Daniela continuou sua jornada. Não como uma heroína, mas como uma mulher que descobriu que às vezes, as cicatrizes mais profundas se tornam as provas mais fortes da fidelidade de Deus. Porque na Universal, ela não só recebeu a cura do corpo, recebeu a cura da alma. E isso, ela sabia, era um milagre que ninguém poderia tirar dela. Os dias se passaram, e Daniela começou a perceber que sua vida estava mudando de um jeito que ela nunca imaginou. Não era só a dor nas costas que tinha sumido. Era como se um peso invisível, que ela carregava há anos, também tivesse sido tirado. Ela acordava com mais disposição, olhava no espelho e via um brilho nos olhos que não estava lá antes. Até o jeito de andar era diferente, mais leve, como se cada passo fosse uma vitória. Mas nem tudo era fácil. Às vezes as lembranças do passado ainda vinham, as noites de choro, os dias em que achou que não aguentaria mais, às vezes que pensou em desistir. Mas agora, quando esses pensamentos apareciam, ela já sabia o que fazer. Abria a Bíblia, ligava para uma irmã da igreja, ou simplesmente falava em voz alta: Deus, eu confio em você. E era como se uma paz invadia seu coração, como se alguém estivesse ali segurando sua mão. Um domingo, durante o culto, o pastor começou a falar sobre gratidão. Muitas vezes, nós pedimos a Deus por milagres, mas esquecemos de agradecer quando eles acontecem, disse ele, olhando para a congregação. Daniela sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. Baixou a cabeça e as lágrimas começaram a cair. Não eram lágrimas de dor, mas de um agradecimento tão grande que não cabia dentro dela. Naquela noite em casa, ela pegou um caderno e começou a escrever.
Não era um diário comum. Era uma lista de tudo que Deus tinha feito por ela. A cura, sim, mas também as pequenas coisas. A irmã que ligou no dia que ela mais precisou, o obreiro que orou por ela quando ela estava prestes a desanimar, a palavra do pastor que pareceu feita sob medida para seu coração. Cada linha era uma prova de que ela não estava sozinha. E então veio o dia em que Daniela decidiu dar um passo que nunca imaginou que daria. Ela procurou o pastor depois do culto e disse, com a voz um pouco trêmula, eu quero servir. Quero ajudar outras pessoas como fui ajudada. O pastor sorriu, como se já soubesse que aquele dia chegaria. Deus já estava preparando você para isso, respondeu. A sua história vai ser uma bênção para muitas vidas. No início foi estranho. Ela não se considerava uma pessoa de muita fé ou conhecimento, mas aos poucos foi aprendendo. Começou a participar dos grupos de oração, a visitar pessoas doentes, a compartilhar seu testemunho. E algo incrível aconteceu. Quanto mais ela dava, mais recebia. A cada vida que ela tocava, sua própria fé crescia. A cada oração que fazia por alguém, sentia Deus trabalhando também nela. Um dia, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja arrasada. Tinha perdido o emprego, o marido a tinha abandonado, e ela não via saída. Quando Daniela a viu chorando no fundo do templo, não hesitou. Sentou ao lado dela, segurou sua mão e começou a contar sua própria história. Eu já estive onde você está, disse. Mas Deus não desistiu de mim. E Ele não vai desistir de você. Marisa olhou para ela com olhos cheios de dúvida, mas também com um fio de esperança. Semanas depois, Marisa voltou à igreja. Desta vez, não estava chorando. Seu rosto estava diferente, mais sereno. Eu consegui um emprego, contou, emocionada. E meu ex-marido ligou pedindo para conversar. Não sei o que vai acontecer, mas pela primeira vez em muito tempo, eu tenho paz. Daniela abraçou ela forte, sentindo o coração transbordar. Era como se Deus estivesse dizendo, você viu? Eu uso até as suas cicatrizes para abençoar outros. Agora, quando Daniela olha para trás, ela mal reconhece a mulher que entrou naquela igreja pela primeira vez, cheia de dor e desespero. Hoje ela sabe que os milagres não são só coisas grandiosas que acontecem de repente. Às vezes eles vêm devagar, como sementes que são plantadas e regadas até florescerem. E o maior milagre de todos não foi só a cura do seu corpo, mas a transformação do seu coração. Porque na Universal, Daniela não só encontrou respostas, ela encontrou um propósito. E isso, ela sabia, era só o começo. Daniela começou a perceber que Deus não tinha apenas mudado a sua vida para ela ficar bem, mas para que ela pudesse estender a mão para outros que ainda estavam perdidos como ela um dia esteve. Toda semana, ela chegava mais cedo na igreja para ajudar a receber as pessoas na entrada, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo. Muitas vezes era só um Deus vai te abençoar hoje, ou um abraço apertado em quem chegava com os olhos cheios de lágrimas. Mas ela sabia que aquelas pequenas atitudes faziam diferença, porque alguém já tinha feito o mesmo por ela. Um dia, enquanto organizava os folhetos na recepção, uma moça chamada Fernanda entrou correndo, desorientada, como se estivesse sendo perseguida. Seus cabelos estavam despenteados, as mãos tremiam e os olhos vermelhos denunciavam noite sem dormir. Por favor, me ajudem, eu não aguento mais, ela sussurrou, quase caindo nos braços de Daniela. Era como se Daniela estivesse olhando para si mesma anos atrás. Sem hesitar, ela a levou para um canto mais tranquilo e começou a orar. Não eram palavras bonitas ou cheias de teologia, eram gritos do coração, como os que ela mesma já tinha dado. Senhor, esta filha sua está sofrendo. Liberta ela agora, como o Senhor me libertou. Fernanda chorava tanto que mal conseguia respirar, mas aos poucos, aquela dor que parecia insuportável foi dando lugar a uma calma estranha. Quando abriu os olhos, ela olhou para Daniela e perguntou, como você sabe exatamente o que eu estou sentindo? Daniela sorriu e contou sua história. Falou das noites em claro, do medo que a paralisava, da vez que quase desistiu de tudo. Mas também falou da mão que a segurou quando ela achava que ia cair, da voz que sussurrou, confia em mim, quando ela não tinha mais forças. Fernanda escutava tudo com os olhos arregalados, como se cada palavra fosse uma luz acendendo dentro dela. Eu também quero isso, ela disse, segurando a mão de Daniela com força. Eu quero que Deus faça em mim o que fez em você. Nos dias seguintes, Fernanda começou a frequentar a Universal. Não foi fácil, as batalhas não desapareceram da noite para o dia. Mas ela tinha algo que não tinha antes, esperança. E Daniela estava lá em cada culto, em cada oração, lembrando-a de que a vitória já estava garantida, mesmo que ainda não pudesse ser vista. Um domingo, durante o culto, o pastor fez um chamado para quem queria ser batizado nas águas.
Fernanda hesitou, mas Daniela, sentada ao seu lado, deu um leve empurrãozinho nela. Vai, minha filha. Isso é só o começo da sua nova vida. E foi. Quando Fernanda saiu daquelas águas, ela não era mais a mesma. O peso que carregava por anos parecia ter sido lavado. Ela abraçou Daniela chorando e disse: agora eu entendo. Não é só sobre a gente ser curado, é sobre a gente se tornar uma bênção. Daniela olhou para o teto da igreja, como se pudesse ver através dele, direto para o céu. É isso, meu Deus, ela pensou. O Senhor não só me tirou do buraco, o Senhor me fez uma ponte para tirar outros também. E assim, a história de Daniela se multiplicava. Cada vida que ela tocava se tornava mais uma prova de que milagres não são coisas do passado nem privilégio de poucos. São para quem crê, para quem persiste, para quem, mesmo com as mãos vazias, se entrega nas mãos dele. Na Universal, ela tinha aprendido que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as tem. E isso sim, era liberdade. O último passo do milagre. Anos depois, Daniela voltou àquela mesma igreja, mas desta vez não como quem busca e sim como quem traz. Ao seu lado, uma jovem com os olhos inchados de choro apertava um exame médico entre as mãos trêmulas. Eles disseram que não há mais esperança, confessou a moça com a voz quebrada. Daniela sorriu, lembrando-se de si mesma naquele mesmo lugar. Esperança não é o que os médicos dizem, é o que Deus faz. Respondeu, guiando-a até o altar. Naquela noite, enquanto as mãos se uniam em oração, algo mudou. Não houve trovões nem luzes cegantes, apenas um silêncio profundo, como se o próprio ar respirasse alívio. A jovem caiu de joelhos e lágrimas de gratidão escorreram por seu rosto. O tumor, antes uma sentença, agora era apenas uma lembrança. Mas o milagre não terminou ali, porque a verdadeira transformação estava nos que testemunharam. O marido que voltou a acreditar, a mãe que deixou de lado o ressentimento, o médico que, sem explicação, revisitou os laudos com olhos novos. Daniela entendeu então que o maior milagre não era a cura em si, mas a corrente de fé que ela desatava, como uma pedra jogada num lago, cujas ondulações tocam margens que nem imaginávamos existir. Reflexão final. A vida nos ensina que milagres não são apenas o fim do sofrimento, mas o início de uma nova maneira de ver. Daniela descobriu que Deus não a salvou apenas para ela, Ele a salvou por meio dela. Sua história provou que as cicatrizes mais profundas podem se tornar as bênçãos mais poderosas, e que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de caminhar mesmo com elas. Lição de vida. Quando Deus te tira do buraco, não é para que você fique admirando a saída, é para que estenda a mão aos que ainda estão lá. Porque a graça não é um prêmio pela sua fé, é um convite para ser parte da fé de alguém. E assim, entre lágrimas e sorrisos, a igreja se encheu não só de pessoas, mas de histórias que, como a de Daniela, provavam que milagres são sementes, e quem os recebe, torna-se o jardim onde eles florescem.